Oi, eu sou a Emily e nesse vídeo eu quero conversar um pouquinho com você sobre como que você consegue rodar o Detectron 2 em um arquivo de vídeo. Esse vídeo é meio que uma continuação do estudo sobre o Detectron 2, onde a gente rodou uma imagem. Nesse vídeo agora a gente vai rodar um arquivo de vídeo. Mas aqui esse é o Colab, gente, que a gente vai trabalhar. Eu já passei pelas instalações básicas e configurações e a própria criação do preditor no vídeo que a gente estudou sobre a detecção de imagem, né? Sobre a máscara ali de imagem. Então, se você quer saber tudo o que está acontecendo aqui por trás, você assiste o vídeo anterior que lá eu explico certinho cada uma das linhas, tá? Lá também eu vou te explicar como que você roda o próprio Detectron 2 em uma imagem. Nesse vídeo aqui a gente vai passar para essa parte de baixo, olha, onde a gente vai analisar um arquivo de vídeo. Então, eu já carreguei um vídeo aqui para mim, é aquele mesmo arquivo de vídeo que a gente vem estudando ao longo aqui do canal, né, da história do canal, a respeito de rastreamento, de detecções em vídeos em geral, tá? É esse vídeo aqui que a gente vai trabalhar. Então eu começo aqui importando as bibliotecas que a gente vai utilizar e passando aqui na linha 7 o caminho para chegar até o meu arquivo de vídeo aqui dentro do Colab. Na linha 10 a gente abre o arquivo de vídeo, então eu chamo a biblioteca CV2 e ponho um vídeo capture e passo qual que é a variável que contém o meu arquivo, né, o caminho para chegar até ele aqui. Posso copiar isso daqui e colar aqui dentro também, que ele vai funcionar como uma string, tá? Mas eu gosto de deixar ele separadinho aqui. Na linha 13 e na linha 14 eu vou verificar se o vídeo ele foi aberto corretamente. Então, se eu não, na verdade eu vou verificar se ele não foi aberto corretamente, né? Se não, o CAP, que está carregando aqui a biblioteca CV2, ele não está aberto, né? Ele não conseguiu ser aberto, então eu coloco aqui, olha, que falha ao abrir o vídeo e verifique o caminho do arquivo. Isso aqui é mais uma configuração para minimizar erros mesmo. Faz parte do código em si, é só uma configuração que eu gosto de fazer. Nessa parte de baixo aqui a gente vai obter as propriedades do arquivo de vídeo original. Por quê? Porque eu quero gerar, depois que eu analisar com o Detectron 2, eu quero gerar um arquivo com a saída. Então eu tenho que ter o FPS, a altura e a largura, o total de frames, tudo certinho ali, para mim conseguir gerar um vídeo final. Porque eu preciso das mesmas configurações do vídeo original para passar para o meu vídeo final ser criado. Na verdade, esse total de frames aqui nem é muito para isso não, é mais essas três opções aqui que a gente precisa carregar direitinho, né, para conseguir gerar o vídeo depois. Então eu chamo aqui cv2.capprop.fps, que ele já vai encontrar qual que é a taxa de quadros para a gente fazer o vídeo, a minha largura, a minha altura. E essa propriedade aqui para contar os frames é para mim saber qual o total de frames mesmo que a gente vai analisar nesse vídeo. Então eu vou verificar se as propriedades foram obtidas corretamente. Então eu coloco se o FPS for igual a 0, ou a largura foi igual a 0 ou a altura foi igual a 0, falha ao obter as propriedades do vídeo. É mais uma verificação mesmo para saber se todas as propriedades foram carregadas direitinho. E aqui eu peço, antes de entrar, né, na parte do código em si, eu peço para ele printar qual que é o meu FPS, qual que é a minha largura, qual que é a minha altura e o total de frames, para me saber certinho com quais propriedades eu vou estar trabalhando. Aqui na linha 30 até a linha 32, eu vou passar qual que é o caminho para ser salvo o meu arquivo de saída. Então ele vai ser salvo aqui no content mesmo, né, no ambiente do Colab, content, e ele vai chamar Detectron 2 vídeo exemplo, o vídeo original se chama só vídeo exemplo, então eu coloquei Detectron 2 vídeo exemplo.mp4, eu vou salvar ele em mp4. Eu vou passar aqui o codec para ele mp4, porque é o mesmo arquivo que a gente vai carregar, ele é um mp4 aqui, então eu salvo num codec mp4 também. E eu vou passar aqui na linha 32 a minha variável outVideo, que ela vai carregar realmente o VideoWriter, que é o escritor do vídeo da biblioteca OpenCV. Eu já gravei um vídeo aqui para o canal a respeito do VideoWriter. Se você ainda não viu, eu vou deixar no card aqui em cima para você assistir, porque lá eu explico bem a fundo tudo que está acontecendo aqui. Mas basicamente eu vou passar qual que é o caminho para me salvar o meu arquivo de vídeo, qual que é o codec, a taxa de frames por segundo e a altura e a largura que eu quero que esse meu vídeo seja criado. Por isso que a gente pegou essas informações aqui
tá? Pra gente conseguir criar depois com o VideoWriter, tá? Mas se você ficar em dúvida em alguma etapa aqui, é só você assistir o vídeo que eu linkei agora mesmo. Aqui eu vou querer filtrar somente a classe de pessoa, então eu ponho Person ID é igual a 0, porque na base de dados Coco, a pessoa tá classificado como a classe 0, tá? Então por isso que eu passo 0 aqui. E aqui eu coloco um contador de frame para me saber certinho qual que é o frame que eu estou analisando. Aqui da linha 39 para baixo é onde eu realmente vou começar a trabalhar com o meu Detectron Tool, tá? Então eu coloco, enquanto o meu cap is opened, lembrando que aqui, olha, é a mesma verificação que a gente faz. Se eu não conseguir abrir, ele cai aqui. Se eu consigo abrir, então, enquanto ele estiver aberto, né, enquanto esse meu vídeo estiver aberto, eu vou pegar qual que é a minha saída, tipo, se eu conseguir realmente fazer a leitura desse vídeo, se eu tive sucesso na obtenção desse frame desse vídeo, e a própria imagem de fato, o próprio frame de fato. Esse cap.read vai me retornar isso, ele me retorna duas informações. Uma, se eu conseguir fazer a leitura do frame e o próprio frame. Então, se eu não conseguir fazer a leitura do frame, ou é porque não foi possível ler o frame, ou o final do vídeo foi alcançado. Alguma dessas duas opções aqui ela vai ocorrer. Aí você vê se você precisa de fazer alguma tratativa a mais para minimizar esse erro que vai estar acontecendo, tá? Mas a maioria das vezes a biblioteca OpenCV ela abre direitinho o vídeo, é só se você tiver algum problema com o vídeo corrompido, alguma coisa assim, que isso daqui vai falhar. Mas se isso daqui falhar, você vai sair do loop e quer sair mesmo desse while. Mas eu tô conseguindo fazer a leitura do meu vídeo, tá tudo direitinho, então eu vou fazer a detecção no frame atual. Então o Detectron Tool, ele vai passar detectando ali as pessoas em todos os frames do vídeo. E eu vou fazer um try except aqui, que é a parte propriamente do Python mesmo. Vou chamar a minha variável outputs aqui e vou chamar o meu preditor que a gente criou aqui nessa parte aqui. Então eu chamo ele e passo qual que é o frame que eu quero analisar. No caso, aquele frame em questão que a gente vai estar analisando. E aqui eu vou filtrar apenas a classe de pessoa. Então eu quero verificar qual que é a instância. Eu chamo esse outputs aqui e passo as instâncias. E o que é uma instância, gente? É um objeto que foi detectado. Então, quando você tem uma saída, você vai ter a posição das caixas delimitadoras dela, qual que é a classe, qual que é a confiança, bem semelhante com o estudo que a gente está fazendo do Iolo, que a gente fez do Iolo, na verdade, eu continuo estudando ele, né? Então eu vou deixar aqui em cima linkado a playlist para você entender certinho como que funciona, porque os detectores de objetos, gente, geralmente eles são bem parecidos. Eles vão mudar aí a questão da arquitetura da rede e tudo mais, mas as funções da maioria praticamente é muito semelhante, se não a mesma. Mas é basicamente isso, você tem várias informações referentes a cada detecção em si. Então aqui nessa parte, nessa variável de instâncias, a gente está pegando realmente essas informações. Na linha 51 eu vou pegar qual que é a classe propriamente dita dessa minha instância, dessa minha detecção. Igual eu falei, o dataset Coco, ele tem como a classe de pessoa a classe 0. Então eu quero filtrar todas as classes, né? Então eu vou filtrar todas as classes e eu vou pegar aqui qual que é a classe dessa minha instância. Então eu coloco instances.predClasses e ele vai me retornar qual que é esse valor. Na linha de baixo, no Person Indices, eu vou comparar essa minha classe aqui com a classe que eu coloquei aqui em cima, ó, com Person ID que eu coloquei aqui na linha 35. Então eu faço essa comparação. E aqui nesse non-zero as tuple true aqui, ele vai retornar todas as ocorrências onde a classe de pessoa ela é verdadeira, onde as instâncias foram classificadas ali como sendo da classe 0. Eu passo aqui que a person instances, ele vai pegar todas as instâncias, só que com os índices aqui filtrado para a classe 0. Esse código aqui é de um código anterior, eu posso até tirar. E caso ele não der certo, né, ele vai tentar fazer isso daqui. Se ele não der certo, ele vai dar um except aqui e vai falar que teve um erro ao processar o frame. E aí ele vai só continuar, tipo, ele tentou processar um frame, deu erro, ele passa para o próximo frame. Na parte de baixo, a gente vai visualizar os resultados. Então, eu vou criar um visualizador para desenhar as minhas predições. Eu vou utilizar o Visualizer e vou passar a posição dos frames aqui para mim, olha. Vou chamar o metadatacatalog.get e vou pegar todas as informações aqui, olha. Eu deixei até aqui bem explicadinho nessa parte de baixo aqui, tá? Que ele vai usar o scale igual a 1 para manter as dimensões originais ali
da nossa detecção. Nessa parte de baixo aqui, eu vou fazer um out, né? Vai ser a minha saída realmente. Então, eu vou fazer um V, que eu carreguei aqui na linha 62, e Draw Instances Predictions. Para quê? Para Person Instances, que foi as informações que a gente conseguiu recuperar daqui de cima, ponto to CPU. Eu vou usar apenas as instâncias de pessoas aqui, certo? E vou passar para a CPU para ela não pesar tanto na parte do processamento. Embora eu esteja carregado aqui em uma T4, essa parte ela pode ser feita, a parte de visualização mesmo, ela pode ser feita com a CPU. Aqui na linha 66 eu vou converter a imagem de volta para a BGR para salvar no vídeo. Por que disso? Porque quando a gente faz a leitura com o CV2, e aí a gente fez a leitura aqui em cima, ele vai carregar no padrão de cor BGR, então por isso que a gente tem que fazer a conversão. Eu só estou convertendo aqui as posições mesmo de BGR para RGB. Eu vou verificar se o tamanho do frame aqui é consistente, então se o meu result frame.shape for diferente da minha altura ou o meu meu result underline frame ponto shape aqui na posição 1, que é o que? Quando ele vai trazer esse shape, primeiro ele mostra qual que é a altura e depois qual que é a largura. Então, por isso que é a posição 0 e depois a posição 1. Então, a posição 1 aqui, ela corresponde à largura. Se ele for diferente daquela largura que a gente encontrou aqui em cima, que a gente está fazendo aquela comparação, ele vai dar um erro, né, com as dimensões do frame foram alteradas, tá? Aí a gente vai ajustar aqui para o tamanho original do frame. Então, eu vou pegar o meu frame, vou colocar um CV2.resize para ele voltar o tamanho original que a gente quer, que é do vídeo original. Pode ser que aconteça, tá, gente? É só uma configuração aqui que a gente coloca mais para prevenir erros mesmo. Eu vou passar qual que é o meu frame, qual que é a minha largura e a minha altura que eu quero, e a interpolação aqui vai ser uma interpolação linear. Aqui na parte de baixo eu vou verificar se o meu resultado do frame é válido antes de escrever ele. Então, se o result frame is not known, ou seja, se ele contém alguma informação e o tamanho dele aqui for maior que 0, eu vou escrever o frame processado no vídeo de saída. Então, eu coloco aqui um alt, vídeo, ponto write, lembrando aqui, ponto write. Lembrando aqui que o alt vídeo foi aqui que a gente criou na linha 32. Então eu chamo ele aqui, coloco um ponto write e escrevo qual que é o meu arquivo de saída, qual que é o meu frame que eu estou analisando. Se não, eu vou colocar aqui que o frame, vou colocar qual que é o frame que eu estou analisando, não pode ser processado corretamente. E aí, caso, eu vou tentar fazer isso daqui também, né? Caso não dê certo, eu coloco que deu um erro ao desenhar as previsões no frame, e aí eu passo aqui qual que é o frame certinho. Aqui na linha 84 é só um print mesmo no console ali, para me saber certinho qual frame que a gente está processando. Então eu coloco um frame count para me falar certinho qual que é o frame que eu estou analisando no momento e o total de frames, que é para me saber qual que é o total de frames que a gente vai analisar ao todo. Foi essa informação aqui que a gente achou na linha 20. E aqui eu aumento o contador do frame para me conseguir pegar certinho qual que é a lógica ali de análise dele, né? Em qual que é a posição dos frames em relação ao total que eles estão. Eu preciso fazer essa contagem. É um contador normal em Python. Aqui eu vou liberar os espaços, né? Liberar os objetos do vídeo aqui, que é para ele não ficar ocupando memória em segundo plano. E aqui eu só vou colocar ao final de tudo que o vídeo foi processado e salvo nesse meu arquivo de saída que eu configurei aqui na linha 30. Então eu posso executar esse meu código aqui. Ele vai mostrar aqui para mim qual que é o meu frames por segundo, que são 30 frames por segundo, qual que é a minha largura e qual que é a minha altura. É um vídeo, né, de 1920 por 1080 normal. E aí, essas informações, elas foram printadas, carregadas aqui, da linha 26 e na linha 27. É esse print que está aparecendo aqui. E o total de frames
No vídeo são 331, então ele começa a analisar e ele vai passando toda essa estrutura aqui da linha 84. A gente está processando o frame 0 de 331 e assim por diante ele vai analisar todo o vídeo. Eu vou esperar ele terminar aqui certinho e depois eu volto com o resultado. Eu fiz o download do vídeo dentro do Colab aqui pra gente analisar, olha, perceba que ele tem assim uma precisão bem boa, né? Ele começa aqui com 100%, aí mais lá pra frente que ele começa a cair mesmo e dá uns 50%, 70% de confiança que aquilo ali é uma pessoa. Mas ele gera assim um resultado bem colorido, né? Parece aquele filme do Divertidamente, né? Tudo bem coloridão. E ele não detectou essas bolsas e tudo mais porque a gente filtrou realmente ele para detectar apenas pessoa. Então, por isso que ele pegou só as pessoas aqui. Bom, gente, é esse o conteúdo que eu quis trazer com esse vídeo. Eu espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, é só colocar aqui embaixo nos comentários para mim. E eu peço para você se inscrever no canal se ainda não é inscrito, deixar o seu gostei e sempre acompanhar os conteúdos por aqui. Bons estudos para você, muito obrigada e até a próxima! Oi, eu sou a Emily e nesse vídeo eu quero conversar um pouquinho com você sobre como que você pode rodar o Detecton